dessa vez com a professora Lidiane de Lima Cavalcante. Eu vou apresentar um pouquinho do currículo dela para vocês. Ela possui graduação em Serviço Social pela Uninorte, mestrado em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia pela UFAM, doutorado em Sociedade e Cultura da Amazônia pela UFAM também, e atualmente é professora do Departamento de Serviço Social aqui da UFAM e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia. Atua politicamente em movimentos sociais voltados ao segmento LGBT e é membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB. A senhora pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Então, peço um pouquinho de desculpas pelo atraso, certo? Mas eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre saúde mental, suicídio e suas consequências. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre saúde mental nesses 30 minutinhos aí que nos resta. Por que falar de saúde mental dentro da universidade? Porque o Brasil é um dos países onde mais se comete suicídio. Vocês sabiam disso? É um dado alarmante que nós temos, né? É um dado que nós temos da Organização Mundial de Saúde, é um dado que até 2016 o Brasil fechou os olhos, certo? O primeiro boletim que nós temos sobre isso no Brasil é de 2017, ou seja, de praticamente 2 anos atrás. Antes disso, nós sabíamos que os casos de suicídio e de tentativa de suicídio aconteciam, mas nós não tínhamos praticamente pesquisas, nós não tínhamos investimento de pesquisa nessa área e é uma temática ainda que é considerada um tabu. Ou seja, a gente faz de conta que o problema não existe. Nós temos dificuldade de falar no assunto. Aí vem mais um questionamento. Professora, por que falar disso dentro da universidade? O que nós temos a ver com tudo isso? Nós estamos no curso de Ciências Exatas, né? O que nós temos a ver com tudo isso? Aí eu vou trazer um dado interessante para vocês. O suicídio é a segunda maior causa de morte na população jovem no mundo. Vocês sabiam disso? É a segunda maior causa de morte. E esse é o dado mundial que nós temos. Então nós temos tudo a ver com isso. Porque nós somos uma população jovem, vocês principalmente, vocês já devem ter pelo menos, eu devo ter o dobro da idade de vocês, né? Mas vocês fazem parte dessa população jovem e com certeza pelo menos já ouviram falar de alguém que chegou com vocês e disse: olha, eu não quero mais viver, eu estou cansado dessa vida, estou desistindo, né? Aqui na universidade nós temos um alto índice de alunos que já tentou suicídio. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Nós temos inclusive um programa de atendimento na Progesp, né? Pela Diretoria de Apoio ao Estudante. Nós temos um alto índice de alunos que se automutilam. É aquele aluno que muitas vezes nós sabemos que estamos num clima que é extremamente quente, né? Mas é aquele clima que muitas vezes nos convida a usar uma roupa mais leve, né? Mas é aquele aluno que chega na universidade todos os dias, tá? Não é de vez em quando, mas é aquele aluno que chega na universidade todos os dias com uma roupa bem aqui. Ele se nega a tirar aquele casaco e quando ele tira ele está todo automutilado. Por trás daquilo ali tem traumas, tem conflitos psicossociais não trabalhados, tem uma série de coisas. E muitas vezes esse aluno, quando ele chega na universidade, o que é que acontece? Ele chega na universidade, ele se depara com uma alta carga de disciplinas, e vocês sabem que a carga de disciplinas é muito alta, né? E a partir dessa alta carga de disciplinas, ele entra numa crise, ele não consegue lidar com tudo isso. Aí ele chega à conclusão: nossa, a universidade está acabando comigo. Mas não é bem a universidade que está acabando com você. A universidade, por vezes, ela acaba sendo esse gatilho para tentativas de suicídio, mas a culpa não é da universidade. Esse aluno, ele tem uma série de problemas não trabalhados desde a infância. Aí ele chega na universidade, ele tem problemas com a disciplina, ele tem problemas com o professor, e para ele é aquela gotinha d'água, mas é a gotinha d'água que faz aquele copo transbordar. E isso é o suficiente para ele querer abandonar a própria vida. Então é um assunto que nós temos tudo a ver. As tentativas de suicídio, elas independem de classe social, elas independem de cor, elas não escolhem cor, elas não escolhem raça, elas não escolhem pessoa. Nós temos uma outra tendência a imaginar também que geralmente essas pessoas são sempre pessoas que apresentam uma patologia mental.
é outro paradigma que nós temos que quebrar. Nem sempre essas pessoas desenvolvem uma patologia mental, tá, gente? Existe, claro, um alto índice de pessoas que desenvolvem depressão e da depressão se caminha para a tentativa de suicídio. Mas nem sempre uma pessoa que tenta suicídio, por exemplo, tem depressão ou qualquer outro tipo de transtorno mental. Existem outras situações que favorecem as tentativas de suicídio. Mas antes de falar de suicídio, vamos falar de vida. De onde vem a ideia do Setembro Amarelo? Vocês sabem que é o mês de setembro que se considera como um mês alusivo de prevenção ao suicídio. Por que é amarelo? Porque o amarelo é mês de vida, certo? E se comemora justamente no mês de setembro porque é um mês alusivo à vida, certo? Então não é um mês para a gente falar de morte, é um mês para a gente falar de vida. Por isso que a gente fala de prevenção. Aí tem alguns dados para vocês. Nós temos mais ou menos uma média de 800 mil suicídios por ano no mundo. É muita coisa. Se esse dado é real, eu vou dizer para vocês que não, o dado é muito maior. Porque nós temos, por exemplo, municípios no interior do nosso Amazonas, onde as pessoas são encontradas mortas e nós não temos polícia científica para investigar, para saber se isso é suicídio ou não. Não tem método de investigação dos nossos municípios. Sabiam disso? Aqui mesmo em Manaus nós temos casos de pessoas, não sei se vocês sabem, por exemplo, quando construíram essa ponte sobre o Rio Negro, essa ponte ela nos interliga a vários municípios da região metropolitana. Foi algo fantástico que se criou, mas também é uma ponte com potencial para suicídios para muitas pessoas. Não sei se vocês sabem, pelo menos de assim já não tem alguém que se atira daquela ponte. E poucos corpos são encontrados. Então são números que não entram para esses indicativos. Porque são pessoas que não são mais encontradas. Certo? Inclusive, por exemplo, eu faço parte da coordenação do grupo que trabalha com a prevenção do Setembro Amarelo. E a gente tem a ideia, a gente só precisa levantar recursos para criar um projeto permanente naquela ponte, nem que seja criar placas indicativas ali, que às vezes uma placa salva uma vida, uma placa que trabalha alguma frase motivacional, alguma coisa, porque sempre tem alguém indo na direção daquela ponte, não é? E nós estamos vivenciando um momento no nosso país, sobretudo, onde nós banalizamos a vida. Recentemente, no início desse ano, nós tivemos um caso de um rapaz que estava no viaduto ali da Zona Leste, né, ali próximo aquele viaduto que fica próximo do Terminal 5, e ele estava ameaçando se jogar e colocaram isso nas redes sociais. E sabe qual foi o comentário das pessoas nas redes sociais? Se joga logo. Ah, por que você não se atira? Ah, com certeza isso foi traição. Olha, as pessoas, elas banalizam a dor do outro. Vocês precisavam ver que eles filmaram em tempo real a tentativa de suicídio. E os comentários nas redes sociais, no Facebook, foram os piores possíveis. Ou seja, a nossa sociedade, ela sempre banaliza a dor do outro. Filmaram, mais de 400 pessoas comentaram aquilo em tempo real no Facebook, mas não apareceu um para ir lá no viaduto. Os policiais militares e o corpo de bombeiros foi lá. E quando jogaram isso no grupo, o Setembro Amarelo, aqui alguém se manifestou para ir até lá. Mas mais de 400 pessoas visualizaram, tiveram tempo de comentar no Facebook, mas ninguém foi. Isso é a banalização da vida, não é? Ou seja, os dados a nível mundial é de mais de 800 mil pessoas, mas esse dado com certeza ele ultrapassou 1 milhão com relação às pessoas que cometem suicídio, e os dados não vão para os indicadores, porque não tem muitas vezes como no caso dos municípios do interior, não tem como fazer investigação, ou o corpo não é encontrado. São catástrofes silenciosas, gente. E quando a gente fala em consequência de suicídio, a consequência fica sempre para a família. Porque, por exemplo, se essa pessoa comete suicídio em casa, é diferente de um homicídio, que a polícia científica vai lá, recolhe o corpo, faz a investigação, depois é só a polícia que pode mexer na cena do crime. Não, no suicídio quem tem que fazer tudo isso é a família. Olha a consequência. Aquela família jamais vai esquecer. Se vocês quiserem ter uma ideia dos dados sobre suicídio, a gente vai já ver um exercício rapidinho, tá certo? Vamos contar rapidamente de 1 a 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nesse momento, uma pessoa acabou de cometer suicídio. Esse é o dado mundial. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Só nesse pequeno espaço de tempo que nós estamos aqui, quantas vidas já foram ceifadas? Vocês percebem como nós estamos falando de uma catástrofe silenciosa e que ninguém fala no assunto? É um tipo de catástrofe tão cruel que quando acontece numa família ninguém diz que foi suicídio. E quando vai para a mídia isso, professora, vai de uma forma que a gente não imagina. Pesquisa nos jornais depois. Vai pro teu telefone, pesquisa lá no G1, numa crítica. Você não vai encontrar o dado suicídio. Você vai encontrar, uma pessoa foi encontrada morta. Não tem a palavra suicídio, nós temos tabu de falar no assunto. Porque o dado é cruel. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. E a cada 3 segundos uma pessoa tenta. E às vezes é alguém que pediu ajuda pra gente ontem à noite. Nós estamos vivendo num mundo hoje que nós temos relações fluidas, segundo Zygmunt Bauman, que é um autor que a gente estuda muito nas ciências humanas sociais. O que é isso? Nós somos incapazes, muitas vezes, de firmar relações. Se o namoro não deu certo, vai um namorado, vem 10. Não é assim que a gente diz? Beleza, vem 10. Legal, bacana. Tem nada contra isso não, gente. O problema de nós não firmarmos relações com as pessoas... tem um amigo, era o meu melhor amigo até ontem. Traiu a amizade, hoje já vou ter um outro melhor amigo. Isso é uma relação fluida. O problema é que, né, no meio dessas relações fluidas, nós nunca temos tempo para o outro. Às vezes alguém vai te pedir ajuda, hoje dificilmente você liga para alguém. Essa pessoa te pede ajuda pelo WhatsApp. Poxa, você tem um tempo para conversar comigo? Aí você diz, estou em semana de prova, estou estudando, a prova é difícil, passa comigo lá no domingo. Ou então vamos marcar alguma coisa para a semana que vem, porque nesse feriadão eu ainda vou fazer alguma coisa com a família. Aí no domingo a pessoa cometeu suicídio. Como é que fica a nossa consciência? Ele te pediu ajuda. 50% das pessoas que cometem suicídio, antes de cometer o suicídio, elas pedem ajuda de algum profissional de saúde. E 80% dessas pessoas pedem ajuda pelo menos de um amigo. Mas nós nunca temos tempo para ajudar. A gente não reconhece que essa pessoa precisa de ajuda. Depois a gente fica só com aquele peso na consciência. Eu poderia ter feito alguma coisa. Eu poderia ter escutado. Eu poderia ter tirado aquele tempinho que eu estava de estudo para ouvir, para conversar, para pelo menos fazer uma ligação de vídeo pelo WhatsApp, que isso dá para a gente fazer. Porque esse aqui é o dado que nós temos. Então, se é a segunda maior causa de morte na população jovem, tem como a gente reverter. 90% dos casos de suicídio são evitáveis, sabiam disso? Os outros 10% não tem como evitar, que são casos que realmente de pessoas que desenvolveram patologias mentais, certo? E são patologias que realmente têm uma alta incidência de suicídio. Exemplo, uma pessoa que está em um altíssimo grau de transtorno psiquiátrico, não é? Ela realmente, por exemplo, uma pessoa que tem uma esquizofrenia, ou ela tem tendências homicidas ou suicidas, é possível que ela desenvolva um suicídio. Se ela tiver assim a medicação, ela tem um altíssimo potencial de suicidar-se. Então, esses casos, é possível que a gente não consiga evitar. Mas no caso de depressão, é possível que a gente evite. O problema é que na nossa sociedade, a gente entende que depressão, perdão da expressão, que eu sei que isso vai pra rede, mas a gente acha que depressão é frescura. É coisa de quem não tem o que fazer. A gente entende que é falta de Deus e não é. Depressão é uma patologia psiquiátrica. Que se você fizer um exame hematológico, um exame de sangue, sabe o que aparece? Você tem depressão? Parece. E a gente pensa que é falta de Deus. E não é. Você tem uma baixa nos seus neurotransmissores. Você tem uma baixa de noradrenalina. Você tem uma baixa de serotonina. Então, se você fizer um exame hematológico para medir essas duas substâncias, vai aparecer que elas estão em queda livre.
Então vai aparecer que você está em depressão. Tanto que as medicações para depressão, elas são exatamente a base dessas duas substâncias para que você tenha a condição de elevá-las no teu organismo. Ou seja, o problema é físico, não é um capricho da pessoa. E se ela não for medicada, se ela não tiver um acompanhamento, e se ela não tiver pessoas ao redor dela, ela declina mesmo. Certo? Eu sei que vocês não são profissionais de saúde, mas vocês são amigos, vocês fazem parte da família, e nós precisamos auxiliar essas pessoas, porque elas estão na nossa faixa etária. Elas vão buscar vocês. Certo? É por isso que a gente precisa, sobretudo, falar no assunto. No Brasil, qual é o dado? Nós temos mais de 11 mil casos. No ano passado foram 11.900 e alguma coisa, quase 12 mil casos de suicídio. Só os que foram notificados. Fora as subnotificações ou os casos não notificados. Aqui no Amazonas, os casos que não se conseguiram encontrar os corpos, não tem. Se não tem corpo, não tem prova. Então esse número pode ser o dobro, pode ser muito maior. No Brasil, é a quarta maior causa de morte de pessoas. É a terceira maior causa de morte entre os homens e a oitava maior causa de morte entre as mulheres. Mas na população jovem, é a terceira maior causa de morte. Então nós continuamos falando, mesmo na realidade brasileira, de uma grande catástrofe silenciosa. Se a gente for trabalhar isso na questão de gênero, a maioria das tentativas de suicídio está entre as mulheres. As mulheres tentam mais suicídio do que os homens. As reincidências estão mais entre as mulheres do que entre os homens. Mas também quando as mulheres tentam mais suicídios, mas os homens cometem mais suicídios, sabiam disso? Existe uma grande diferença. Os homens cometem mais suicídios, mas as mulheres tentam mais suicídios. Como é isso, professor? Qual é a diferença desse negócio aí? Quando o homem vai tentar suicídio, ele tenta de uma forma que não tem como voltar atrás. Ele pega uma arma e pô. Não tem como voltar atrás. Então ele não tenta, ele consegue. A mulher, quando tenta suicídio, ela tenta tomando medicamento, ela tenta de outras formas. Então chega alguém, socorre, leva para o pronto-socorro. Então ficou como tentativa. Aí ela tenta novamente. Então ela reincide mais, porque ela conseguiu sobreviver, então ela reincide mais que o homem. Deu para entender? E a mulher, ela tenta mais suicídio do que o homem, porque ela vive em um sistema de mais opressão do que o homem. Mas o homem também não vive menos opressão que a mulher. Ele vive em uma sociedade onde ele cresceu, em uma sociedade que diz que ele não pode chorar, que ele não pode demonstrar sentimento e um monte de coisa. Isso também é opressão. Então, quando ele está de frente de um problema, onde ele não consegue ver saída, ele tenta suicídio. E muitas vezes ele consegue consumar. Então, mais uma vez, estamos diante de uma catástrofe. Os dados que nós temos no Brasil de 2011 a 2016 foram mais de 60 mil suicídios. Certo? Mesmo assim, a gente tem tabu de falar no assunto. Então, a gente verifica o crescimento. Em 2011, por exemplo, foram mais de 10 mil mortes. Em 2016, foram quase 12 mil mortes. Né? Então, a gente verifica que são apenas estimativas. Como eu disse a vocês, nem todo caso a gente consegue estabelecer parâmetros para dizer nós só chegamos a esse quantitativo de dados aqui. Como eu disse, no interior não tem como investigar. Muitas vezes vai para a mídia. Ah, foi encontrado um corpo, mas ninguém sabe. A polícia não investiga, na verdade. Então, muitas vezes no atestado de óbito não fica claro que foi suicídio. Aliás, nem está escrito que é suicídio. Se o sujeito se atira do 10º andar, no atestado de óbito vai estar escrito que o óbito foi devido a múltiplas fraturas no corpo. Não vai estar escrito que é suicídio. Então, nós muitas vezes temos o problema da subnotificação. Mas a catástrofe, ela existe sobretudo na população jovem. Vamos ver outra proporção populacional também que está correndo risco na questão dos suicídios. A população idosa. Também é outra população em risco. Por quê? Porque a população idosa também está em risco. Porque é uma população altamente vulnerabilizada. Não é? Se eu perguntar aqui de vocês, quem é que está preparado para ficar idoso? Quem é que quer ficar velho aqui? 1, 2, levantam a mão, mas ninguém. Mas se eu perguntar, quem quer morrer amanhã? Também ninguém. Não é verdade? Nós não estamos prontos para o processo de envelhecimento. E o nosso país também não valoriza as pessoas idosas. Nós temos esse agravante da não valorização das pessoas idosas.
Então o idoso ele envelhece numa condição subhumana no nosso país, que nós somos ainda um país em desenvolvimento. Os nossos idosos envelhecem numa situação de pobreza. Nós estamos aí de frente agora para uma possível reforma da Previdência, onde a coisa vai piorar muito mais. O modelo de reforma da Previdência que a gente está querendo copiar é o mesmo modelo que foi implementado no Chile e em outros 17 países, segundo a Organização Internacional do Trabalho, né? Todos os países que implementaram esse modelo estão recuando, porque um dos grandes problemas é o empobrecimento dessa população idosa, e esse empobrecimento faz com que esses idosos se sintam um fardo e automaticamente isso gera um alto índice de suicídios. O país campeão de suicídios na América Latina é o Chile, com suicídio de idosos. É só pesquisar. Tá certo? Por conta da questão previdenciária, que eles não têm a mínima condição de se autossustentar. Certo? Porque a reforma previdenciária lá levou para uma situação não de pobreza, mas para uma situação de miserabilidade e indigência. Então é bem complicada, gente. Nós estamos caminhando para o mesmo processo de reforma previdenciária. Isso é preocupante para a gente de como vai ficar a população idosa. Porque, por exemplo, se a gente ouve falar de quem não vai ter acesso à previdência, que vai ter acesso a um benefício de assistência, que hoje é de um salário mínimo, se fala de um BPC, de um benefício de prestação continuada, futuramente de R$400. Quem é que vive com R$400? R$400 é o valor que a gente tem de bolsa de bibique aqui, que é só auxílio para aluno. Imagina o idoso vivendo com isso. É bem complicado. E essa é a proposta da reforma da Previdência. Então, por aí vai. Outra proporção altíssima de suicídios que nós temos no Brasil, acho que todo mundo sabe, hoje ouviu falar que é de suicídio entre indígenas. População indígena também tem um número muito alto de suicídios. Aqui na região amazônica nós temos vários estudos sobre isso, né? Sobretudo na população indígena do Alto Rio Negro, tá? Na população indígena que fica no Alto Rio Negro, ali naquela região de São Gabriel da Cachoeira, o Médio e Alto Rio Negro, que fica também na região do Médio Rio Negro, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, né? Região do Alto Solimões também nós temos um altíssimo nível de suicídio, mas isso está associado também a outras questões, o próprio empobrecimento da população, né? A própria vulnerabilidade, o alto índice de alcoolismo da população indígena. Então, o que eu quero dizer para vocês vão observar daqui a pouco? A questão do suicídio, ela não acontece por conta de um fator, ela é multifatorial. Então, a questão do empobrecimento dessa população ajuda, mas a questão do álcool também ajuda, são vários fatores. Ninguém se suicida por uma questão só. Às vezes você ouve falar, por exemplo, nas redes sociais, e é muito comum que isso aconteça, a moça se suicidou porque o namorado abandonou. Isso não existe, tá, gente? O namorado deixou, ela se desiludiu e resolveu se suicidar. Isso não existe, tá? Traição dói, abandono dói, mas não faz a gente querer abandonar a própria vida de uma hora para outra. O suicídio é algo que a pessoa já está pensando há muito tempo. Ninguém pensa em se suicidar ontem e comete o ato hoje. Ok? É algo que já vem sendo refletido há muito tempo e, na verdade, a pessoa ela não quer abandonar a própria vida. Ela quer matar a dor que ela sente, ela não quer matar o corpo. Como ela não consegue matar a dor que ela sente, ela pensa em tirar a própria vida, acreditando que essa é a única forma de matar a dor que ela sente. Mas ela faz isso porque ela não tem apoio. Ela não consegue recorrer a outros mecanismos. Deu para entender a importância que nós temos na vida dessas pessoas? Ok? População jovem, como nós já falamos, que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, e pessoas que estão em delicada situação conjugal. Então, professor, a senhora acabou de dizer que só a situação conjugal não leva ninguém ao suicídio. Mas às vezes a pessoa ela está numa delicada situação conjugal, certo? Mas ela já vem com problemas desde a infância. São pessoas que na infância já foram abusadas, que já foram vitimizadas, que já foram violentadas. Aí quando ela consegue uma situação conjugal, ela se segura naquilo com todas as forças, mas percebe, ela já tem traumas não trabalhados desde a infância. Então ela se segura naquela criatura como se fosse a última coisa da face da terra. E ela não trabalhou os outros problemas desde a infância e realmente fica delicado. Mas ninguém resolve se suicidar só porque o namorado deixou, só porque teve uma desilusão amorosa. Existem muitos conteúdos não trabalhados que precisam ser acessados. É por isso que todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, fazer terapia.
E nós precisamos desconstruir essa ideia de que terapia é coisa para doido, gente. Que na nossa região a gente tem essa ideia. É fazer terapia? Não. Terapia é coisa de doido. Não. Terapia é para quem quer se autoconhecer. E todos nós precisamos desse autoconhecimento. Nós somos seres humanos. Certo? Eu, em vários momentos da minha vida, já fiz terapia tentando voltar. E a gente precisa disso. Para garantir a nossa própria saúde mental. Nós não vamos ao médico de vez em quando? Não fazemos nossos exames para cuidar do corpo? Por que a gente não cuida da alma? Por que a gente não cuida da saúde mental? Quer cuidar da saúde do corpo, mas não quer cuidar da saúde mental? É complicado. Então a gente precisa disso. Então nós temos, como professores, como universitários, uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos na universidade simplesmente para estudar. Nós estamos para auxiliarmos uns aos outros aqui, certo? Porque o suicídio, ele é multifatorial, é algo que precisa ser debatido, tanto no ambiente escolar como no ambiente universitário. Aí vem uma informação interessante pra gente. Não só no ambiente escolar, mas às vezes no ambiente universitário existe preconceito, existe bullying, existe uma série de coisas. E isso pode ser gatilho para suicídio. A pessoa não vai se suicidar porque você fez isso. Mas pense, se o suicídio é multifatorial, ela já tem todas aquelas questões não trabalhadas, você quer ser o gatilho? Então é algo que a gente também precisa pensar. De que forma nós estamos contribuindo para o preconceito na universidade, seja ele qual for, certo? E todos nós temos os nossos preconceitos e temos que quebrá-los. Tem gente que tem preconceito com o colega porque é de uma religião diferente, porque tem uma orientação sexual diferente, porque tem uma cor diferente, porque tem uma configuração de família diferente da nossa. Nós somos seres humanos e o mais lindo da expressão que nós temos como humanos é a nossa diversidade. E a gente precisa respeitar isso, gente. A partir do momento que nós respeitarmos essa diversidade, a gente vai compreender as belezas que existem no outro, certo? E isso é fundamental para que a gente possa não só acolher o outro, respeitá-lo e entender que o outro muitas vezes também precisa de apoio. Vocês passam talvez mais tempo dentro da universidade do que com a família de vocês, certo? E se vocês passam mais tempo entre vocês, vocês já se conhecem. Quando vocês entram aqui na sala de aula, muitas vezes vocês já percebem que o colega não está bem. Por que não recorrer e auxiliar o colega, perguntar como é que ele está? Reservar 5, 10 minutos para conversar com ele. Nós não dialogamos mais. Esse é o problema da fluidez das relações. A gente não dialoga. E a gente precisa retomar essa questão do diálogo para que a gente possa, inclusive, trabalhar a nossa própria saúde mental. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, vem um feriadão bacana aí. Que tal pensar em fazer uma coisa diferente? Se reúnam nos grupinhos que vocês já têm de sala de aula. Não precisa a gente ter grana para fazer isso, não. Marca um dia, vai para um parque desse aqui, por perto mesmo, que a gente tem na cidade. Tem Parque dos Bilhares, tem Ponta Negra. Vai fazer um piquenique, leva um lanche. Vamos ouvir uma boa música. Tem grupos que vão fazer slackline. Tem outros que vão praticar yoga, ou vão ouvir a música preferida de vocês, façam qualquer coisa para trabalhar a saúde mental de vocês. Quem gosta de um violão, leva um violãozinho, vamos fazer um batidão por aí. Isso é trabalhar a saúde mental, gente. Quem gostar da birita, toma uma biritinha. A gente tem que trabalhar a saúde mental. Eu gosto de ficar ouvindo lá pela Rio Mar, a equipe do William lá, transmitindo o jogo das meninas. Por que não? É como eu gosto de trabalhar minha saúde mental lá. Então pronto. Receber os amigos em casa, vamos ouvir o jogo das meninas, valorizar as meninas que estão jogando. É uma forma também da gente... Então busquem aquilo que vocês gostam de fazer. Tá certo? Então, nada de bullying dentro da universidade. Essa imagem aqui para mostrar para vocês, gente, vai já finalizar que o suicídio ele é multifatorial, não vem com uma causa só. Então procurem perceber que está ao lado de vocês e busque ajuda. Até para que as pessoas que estejam ao lado de vocês, para que elas falem sobre isso, lembrem, para elas também é tabu falar do assunto. Então é você que vai ter que pegar a chave para abrir e tirar esse tabu, porque a pessoa vai ter dificuldade. Nós estamos num mundo onde as pessoas têm dificuldade de abraçar. As pessoas têm facilidade de chegar e postar uma foto na rede social, mas tem dificuldade de dar um abraço, tem dificuldade de dizer que não está legal. Então são vocês que vão pegar a chave e quebrar esse tabu aqui. Porque hoje ninguém quer falar que não está legal, que a vida não está bacana.
temos que quebrar isso, porque nós temos vários mitos sobre suicídio. Aí eu vou encerrar falando disso aqui. Tem gente que acha, olha, pessoas que falam em suicídio não pensam em se matar. Isso é um mito que a gente tem que quebrar. Tem gente que diz no senso comum, quem pensa em suicídio vai lá e faz, não fica falando não. Quem diz que quer se matar, não é que esteja te avisando não, essa pessoa está pedindo socorro. Aí a gente diz, quem quer se matar vai lá e faz. Tô nem aí. Ela está pedindo socorro. A maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega no lado sim. Ela fala no assunto que ela está pedindo socorro. Está querendo quebrar o tabu. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. É mito. A maioria dessas pessoas, ela já está pensando há muito tempo. Ninguém pensa repentinamente. Ela dá sinais. E a gente precisa perceber. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Isso é o pior mito que tem. É aquela pessoa bem religiosa que chega contigo. Se preocupe não, se suicidou, então ele estava predestinado a morrer naquele momento. Pelo amor de Deus. É o ápice, que Jesus o receba no céu. Ou que o outro receba lá naquele outro lugar. Não, gente, pelo amor de Deus, a pior coisa que existe é esse tipo de comentário. Certo? A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre viver e morrer. Ela não quer morrer, ela quer matar a dor que ela sente. Ponto final. Mas perguntar, você quer morrer? Não, ela quer matar a dor que sente. E a dor é física. Se você quer saber se uma pessoa do teu lado está propensa a cometer suicídio, mesmo que ela negue, ela apresenta sinais, ela se autoabandona. A pessoa propensa a cometer suicídio, ela emagrece do dia para a noite 3, 4, 5, 10 quilos em 2 semanas. Ela se autoabandona, ela não quer mais tomar banho, ela não quer mais se alimentar, ela não cuida do cabelo, ela se autoabandona como um todo. Essa pessoa, ela está em risco iminente de cometer suicídio a qualquer momento. E isso você consegue perceber. Ok? Somente com pessoas com transtorno mental cometem suicídio. Mito. Qualquer pessoa pode cometer suicídio. Até uma pessoa, por exemplo, que recebe um diagnóstico de HIV, a maioria desses nossos profissionais de saúde aí, se não estiverem preparados para dar o diagnóstico, a pessoa vai lá, se joga na frente do carro e acabou. Porque tem profissional de saúde que não está preparado e diz, olha, a partir de hoje, eu sinto te dizer, você tem HIV, tua vida acabou. E eu sei de gente que fala assim mesmo, pessoal. Eu sinto muito, a vida acabou, já era. Tua vida é limitada. Tchau pra você, acabou os boys. Ela começa a chorar, coloca o exame aqui embaixo, vai lá na frente da primeira avenida e se joga na frente do carro. Então nem todo mundo tem doença mental, mas percebe, o culpado pelo suicídio não é ela não, é o profissional. Isso acontece, gente, na nossa cidade. Isso acontece e precisa ser denunciado. Outro mito, conversando sobre suicídio, encoraja o ato. Não encoraja, isso é mito. Eu estou conversando com vocês para a gente prevenir, certo? E suicídio é um ato de covardia, falta de Deus? Não. Existe, vou já encerrar, uma pesquisa que prova. A maioria das pessoas que cometem suicídio, por exemplo, eram catequistas, eram pessoas que estavam em escola dominical, pessoas que estavam em movimentos religiosos. Não é falta de Deus, certo? Eram pessoas que queriam matar a própria dor, mas não sabiam como e acabaram tirando a própria vida. Aí, para encerrar, o que a gente precisa disponibilizar? O nosso iBox para desabafos, conversas e conselhos. Que a gente possa disponibilizar um pouco do nosso tempo para os outros. Tá certo? A gente conta com vocês nessa campanha. Muito obrigada pela atenção e dissemine essa ideia. Tire um pouco do tempo de vocês para os outros. Muito obrigada.